o 19 991869070, 19 991869070, inclusive se você estiver... tem muita gente que já tava mandando que já tem nuvem negra por aqui, por ali, já tá, Carlão de Freitas. Já aliás, boa tarde, já quebrando o protocolo. Mas a informação, né? A melhor abertura de programa é quando a gente quebra o protocolo. A informação tem prioridade. A informação tem prioridade. Então, do estacionamento até aqui, quantos metros? Uns 200? Por aí? Acho que tem menos, né? Você que é um cara muito entendido de aqui. Boa tarde, quebrando bem. Do estacionamento até aqui, 200. Coloca 177 metros. Pra arredondar. Pra arredondar, isso. Mas já fui atingido por pingos de amor. Pingos de amor, rapaz. Ele tá muito... Pingos de amor. Ele tá muito romântico. A Camila... Nesses últimos dias deve E hoje é aniversário dela. Tá justificado. Tá brincando. Parabéns, cara. Então é o seu momento, se consagra. Se consagra, aproveite, saúde, Carlão. Sucesso, dinheiro no bolso e muito amor. Aliás, dois dos desejos de Carlão de Freitas, ele é beneficiado também. Sim. Quando ele pede muito amor e muito dinheiro a Camila, ele é beneficiado diretamente. Ele faz as honras da casa, mas também em benefício próprio. Em benefício próprio. E aí, então, fui nesses pequenos metros, né? Nesse pouco, como é que fala? Nesse caminho curto, isso, algumas já gotículas. Você sabe que essa informação só me preocupa, né? Se bem que é melhor agora às 4 do que às 9h35. Ontem eu fiquei num desespero. Nossa, torcer pra não, agora falando sério, pra que, meu Deus do céu, não, faz estrago, muito cara? Transtorno, pelo amor de Deus. Árvores, a gente tá falando Deus aqui da questão de trabalhar na chuva, mas é claro que a preocupação maior é com a cidade no todo, né? A gente viu ontem aqui na programação da Rádio CBN, né, essas árvores, né? Agora, meu Deus do céu, tá um negócio maluco. Levantamento do DPJ, inclusive da administração, para ver aqui na Glicério, ali passando aqui da Ban, aquelas árvores ali, elas serão retiradas, porque e dá um medo, porque você passa ali, elas já estão meio tombadas, né? Você já percebe que elas estão tombadas. É coisa, meu Deus do céu. Enfim, no ar o CBN Esportes, você pode participar com a gente começa com as principais manchetes de hoje. Começando pelo Guarani, o Bugre que joga daqui a pouquinho, às 21h35 contra o Santos no estádio Brinco de Ouro. Olá, Júlio Nascimento. Oi, Pio, daqui a pouco tudo sobre como chega o Guarani pro duelo de hoje contra o Santos. O Bugre tá tentando quebrar um tabu longo sem vencer o Peixe. Nos últimos 9 jogos, nenhuma vitória do Guarani, a última ocorreu lá em 2010. Hoje, dentro de casa, primeiro jogo no contato com a torcida em Campinas, a tentativa da primeira vitória dentro do Campeonato Paulista e com possibilidades de mudanças na equipe titular. Eu conto daqui a pouco tudo sobre o Guarani. Valeu, Júlio Nascimento. E ontem a vitória da Macaca no estádio Moisés Lucarelli foi no finalzinho, hein, Antônio Lupe? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Pio, a todos que acompanham o CBN Esportes segunda edição. A gente tem o costume de falar que foi no apagar das luzes que a Ponte Preta conseguiu manter o 100% de aproveitamento na Série A2 do Campeonato Paulista. A vitória já ficou no passado, porque a partir de hoje o pensamento da comissão técnica é no 15 de Piracicaba, próximo compromisso da Macaca, jogo que acontece no sábado, às 11 horas da manhã, no Barão de Serra Negra. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a súmula do árbitro e redes sociais. Uma mensagem subliminar do técnico Hélio dos Anjos deixou o torcedor ali meio com a pulga atrás da orelha. Será que foi por isso que ele não foi para a entrevista coletiva? E a gente já começa a imaginar muita coisa, né? Por falar em apagar das luzes no Moisés Lucarelli, as luzes elas continuam quase apagadas nos refletores em termos de iluminação? Sim. Ali é uma questão antiga já, né? Porque a gente tem que falar isso, porque senão daqui a pouco o pessoal liga aqui pra gente, tá criticando a iluminação. Não, isso é um problema que já tem há um bom tempo. Não é dessa gestão. Não, já vem de há muito tempo. E a gente também tem que entender que para fazer uma troca é necessário um valor muito alto. Muito. Então, assim, só para dar um exemplo, tá? Eu estava em Goiânia no ano passado. O estádio do Vila, ele tinha o mesmo tipo de iluminação do que hoje tem o Moisés Lucarelli. Eles fizeram a troca pelas luzes de LED,
que tem uma qualidade muito superior. Só que eles fizeram através de parceria, e o valor estimado para fazer a troca de 4 torres foi de quase 3 milhões de reais. Eles conseguiram ali fazer uma parceria e conseguiram trocar. Enfim, isso é um problema deles que foi resolvido. Então é uma coisa muito cara, mas realmente ontem ali a iluminação em alguns locais do gramado é bem difícil. O Carlão estava na cabine, acho que ele pode falar melhor ali, porque a gente está no campo, a gente consegue ver algo melhor. Mas lá ainda das cabines, antes de começar o jogo, é uma situação que precisa ser vista com carinho. Num passado um pouco distante até, houve uma parceria, tanto de Guarani quanto de Ponte, com a CPFL. Na época, eles ainda fizeram ali deram uma reformada na iluminação, melhorou, mas ainda não são as lâmpadas de LED, ainda são as antigas, e elas, com o tempo, elas vão se desgastando, cara. E principalmente a iluminação da parte do gol do fundo, né? Ali me lá parece, da linha do trem, da linha do trem e até as arquibancadas, né? Fica uma escuridão ali. Mas não é fácil, não. Na TV a gente observa o quanto é escuro. Tem 3 estádios que na televisão eles me incomodam. O da Ponte, o São Januário, escuro, e o Nabizão. Nabizão Nossa, o do Bragantino é muito escuro. Pelo menos, se na televisão é escuro, lá é pior ainda. Então são os 3 estádios assim que, acompanhando o jogo pela TV, eles me incomodam um pouco, assim, a escuridão me incomoda. E o da Ponte, que é o nosso cantinho aqui. A gente pega as arenas quando vai fazer jogo à noite, parece que tá de dia, com sol de 30 graus, tão claro que é. E essas luzes de LED, elas são muito fortes, né? Muito fortes. A do Vila, a do Goiás também é muito forte, mas mesmo assim ainda tem alguns locais escuros, porque são torres, mas também tem aquela faixa de luz em cima da... E ela é mais econômica. Mais econômica. Por incrível que pareça, ela é mais forte, mas ela é muito mais econômica. A conta de luz no fim do mês, ela vem mais barata. Até por isso ele colocou luzes de LED em toda a sua mansão no Principado de Itu e chega com os destaques. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Por aqui também nuvens negras, viu, Pio? Daqui a pouco vai cair o mundo por aqui. Mas eu chego informando que a CBF anunciou que a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo em Brasília terá novidade na tecnologia no sistema do VAR. E ainda, presidente da CBF assegura que seleção fará mais jogos no país a partir deste ano. Mandatário quer técnico ofensivo e de respeito no comando da amarelinha. E mais, Mundial de Clubes de Marrocos também vai implantar nova tecnologia para o VAR. E ela é uma medida diferente da colocada na Supercopa do Brasil. Já eu explico tudo certinho, viu, Pio? Fábio Scheibe, dá até medo quando fala em melhorar a tecnologia do VAR. Eles não conseguiram se entender nem com a atual. Vamos ver se vai melhorar essa situação. CBN Esportes Campinas com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. A produção de streaming é do Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. E a gente volta já, mande sua mensagem. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. 4h14, Mário Quintino me disse que vai dar o exemplo. Ele não vai ser um santista infiltrado na torcida do Guarani. Estou correto, Marinho? Boa tarde. Está corretíssimo. Já separei até a pipoca para ficar em casa mesmo, Pio. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Tudo bem? Tudo maravilha, tudo ótimo. E é isso, né? A gente sempre fala muito sobre essa questão. Infelizmente, e é algo a se discutir e que dá aí um simpósio,
os grandes não podem ter torcida aqui em Campinas, assim como o derby também. O Santos é um deles, incompetência das autoridades. Mas já que isso aconteceu, então, torcedor santista, faça como o Mário Quintino, fique em casa, separe a pipoca e assista o time pela televisão, ouvindo a CBN Campinas. Chuva já atrapalha o tráfego pelas rodovias, Mário Quintino? Já tem chuva em alguns pontos, Pio, inclusive na rodovia Dom Pedro, o nosso ouvinte diminui a velocidade, tem chuva forte, inclusive ali proximidades do Trevo de Souzas e também na região do Galeria. Essa região do Galeria foi bastante afetada pela chuva ontem, por isso atenção aí pela rodovia Dom Pedro, tanto quem vai em direção da rodovia Anhanguera, quanto no sentido de Jacareí. Eu trago uma informação também, Pio, uma atualização. A gente comentou mais cedo sobre um acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. Aí ainda não estava chovendo na rodovia no momento em que aconteceu esse acidente, mas foi um acidente entre dois caminhões na altura do quilômetro 90, na pista sentido capital. A informação da Polícia Rodoviária é que, inclusive, uma pessoa sofreu ferimentos, mas ferimentos leves, e agora a pista já foi liberada. Então, nosso ouvinte já encontra boas condições aí pela Bandeirantes, tanto para quem vai em direção da capital, quanto no sentido do interior. Claro, a tendência é que a chuva também atinja a rodovia dos Bandeirantes, outros pontos da região. A gente vai seguir acompanhando e já fica o alerta para o nosso ouvinte seguir com atenção, principalmente se tiver aí a pista molhada. Valeu, Mário Quintino, trazendo a informação principalmente aí pela rodovia dos Bandeirantes. Daqui a pouco o Mário volta. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Atenção! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Trabalhos em 2 períodos para o Vôlei Campinas nesta terça-feira, nesta quarta-feira, né? O time que já se prepara para a partida contra o Brasília no próximo domingo, às 6 horas da tarde, no ginásio do Taquaral. Ingressos, inclusive, já estão à disposição dos torcedores, podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível no site voleirenata.com.br. Time ainda não terá Demian Gonzalez, que recentemente passou por uma cirurgia de apendicite, deve ficar fora da equipe por mais pelo menos 15 dias. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira! Banana nanica, R$ 3,99 o quilo. Cerveja original, lata 269 ml, R$ 2,99. Bisteca suína, R$ 14,98 o quilo. Cebola extra, R$ 3,99 o quilo. Ofertas válidas até 18 de janeiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4 horas e 20 minutinhos. Gente, o pessoal já tá mandando aqui, ó. Rua Dom Pedro,
rodovia, perdão. Rodovia Dom Pedro, altura do Galeria. Muito forte a chuva, o Fernando de Campinas tá mandando. Rapaz do céu, Fernando. Ele mandou uma foto aqui pra gente, realmente. Vou até encaminhar pro Dani França, quando puder ele coloca pra gente, pra você que está nos acompanhando, né, aqui pelo YouTube da CBN Campinas, acompanhar essa imagem. Então você que está aí na rodovia Dom Pedro I, muita atenção porque chove forte nesse momento. Nosso amigo falou aí na altura do Galeria. Boa tarde, Pio! Vocês falaram do Ituano na Copinha? Estão jogando muito! Abraços, é o Carlos Fabiano de Indaiatuba. Ituano classificado, Carlão de Freitas, às quartas de final da Copinha. O Ituano vem fazendo um bom trabalho há muito tempo, né? Eu acho que até logo naquele início da administração Juninho, o Ituano trabalha a base, trabalha a estrutura. A gente vai lá no estádio Novelli Júnior, mesmo que seja um estádio pequeno, mas muito bem organizado. Não só o Ituano, né? Vira e mexe a gente entra nesse papo, mas Ferroviária, Mirassol, sabe? São equipes do interior que trabalham a base, o Bragantino, né? Em virtude também do patrocinador, mas são equipes do interior que trabalham a base de uma maneira muito competente e também dá uma atenção importantíssima à estrutura, né? Sem dúvida nenhuma, venceu o Internacional de Porto Alegre. O Inter que era o filho do Amoroso, né? O Matheus. O Matheus, exato. Dá pra colocar a imagem aí, né, Dani? Olha lá, ó, pra quem... Olha isso, gente. Tá com um limpador de para-brisa ligado ali, mas a chuva é realmente muito forte. Cuidado aí, rapaziada. Carro quebrado na Orozinho Bumai, em frente à maternidade. Trânsito complicado. Cuidado aí, os nossos ouvintes. Obrigado, mandando mensagem aqui, nos ajudando nessa prestação de serviço. E agora a gente vai falar do Guarani, que entra em campo daqui a pouquinho, às 21h35, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a estreia do Guarani em 2023, jogando no Brinco de Ouro contra o Santos, buscando a reabilitação aí depois de ser derrotado na estreia diante do Santo André. Mais cedo tem Corinthians e Água Santa, você vai acompanhar com a narração de Oscar Ulisses aqui na CBN. Logo na sequência, coladinho já em Corinthians e Água Santa, tem Guarani Santos, as informações do Bugre. Fala mais do Guarani, Júlio Nascimento. Pois é, Pio, o torcedor do Guarani numa expectativa muito grande pro jogo de daqui a pouco, né? Às 9h35, no Brinco de Ouro, o primeiro compromisso do Guarani nessa temporada jogando como mandante. O Bugre teve com o Moser uma reta final atuando dentro de casa muito forte. E a ideia é justamente seguir nessa sequência positiva de jogos com vitórias e resultados positivos como mandante. Enfrenta o Peixe, que foi o único cabeça de chave que venceu na primeira rodada, então vem motivado também o Santos com a vitória no Mirassol, não deve ter muitas mudanças em relação ao time do final de semana, e o Guarani juntando os cacos depois de um tropeço na primeira rodada, e o Lucão analisa esse confronto contra o Peixe. Cara, a expectativa é enorme, principalmente por ser jogo atrás de jogo, né? E assim, não dá tempo de você lamentar, não dá tempo de você querer achar desculpas, trabalhar, né? Corrigir aquilo que a gente, como eu falei, não fez tão bem durante esse primeiro jogo, durante o primeiro tempo, principalmente, como eu falei. Então, a expectativa é grande. Eu acredito que a torcida também tem uma expectativa grande em nós de poder jogar em casa, de poder jogar diante da nossa torcida, de dar uma resposta para nós mesmos, né? Em relação àquilo que foi o primeiro jogo, a primeira partida. Então a gente está bem concentrado, né? E corrigindo os erros para que a gente possa fazer uma excelente partida diante do Santos. O Campeonato Paulista tem essa característica, né, Pio, de dar a oportunidade de você se recuperar rapidamente, né, um jogo a cada 2-3 dias. Então o Guarani já deixando de lado o que aconteceu no sábado para focar no compromisso contra o Santos. O Moser fez alguns testes durante a semana, testou o Bruno Michel como titular, testou o Gênison também, uma formação com 3 volantes. O provável Guarani para hoje é Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Gemerson Bahia, Leandro Vilela, Iago Henrique e Giovanni Augusto, Bruno Michel, o Bruninho, Derek e Bruno José. Surpresas podem acontecer, então, durante o pré-jogo. Será muito importante ali observar qual será a escalação do Guarani, porque o Moser pode preparar uma carta na manga aí de última hora. Já o Santos deve contar com o Ângelo, foi liberado,
fica a critério agora do técnico Odair Hellmann, que foi liberado para acompanhar o enterro do avô materno. O Ângelo voltou aos treinamentos ontem, fica à disposição. Tem ingresso ainda, Júlio Nascimento? Se eu quiser ir ao Brinco, consigo garantir ingresso? Sim, consegue. As vendas seguem normalmente nas bilheterias do Brinco, se estendendo até o jogo. Então, o torcedor que quiser acompanhar o jogo das cabeceiras, pagando R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. E nos demais setores, tobogã inferior, vitalícias, R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. Lembrando, apenas torcedores do Guarani. Por determinação do Ministério Público, jogo com torcida única, Rafael Pio. Valeu, Júlio Nascimento, nosso amigo Marcelo lá do Jardim Marisa mandando aqui, ó, boa tarde, equipe. Hoje o único resultado que serve para o Bugrão é a vitória, senão a situação vai se complicar. E aí ele escala o time do Guarani que ele mandaria a campo. Tony no gol, Lucas Marques, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Lima, Wanderson, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno Michel e Genison. Essa seria a escalação do Marcelo. Mudou muito. Mudou bastante, mudou o goleiro. Mas o Marcelo, eu entendo aquilo que nós falávamos, né? Ele tem todo o direito porque ele é lateral, torcedor. meio ataque, mudou tudo. E o torcedor, ele é apaixonado, não tem jeito. Pro torcedor, perdeu, tá rebaixado. Ganhou, é campeão. Então, o Marcelão, ele acredita que com essas mudanças pode surtir efeito. E realmente, o Guarani pode ter uma melhora. Realmente, se o Mozart fizesse aí essas mudanças. Mas eu não acredito, não. Acho que o Mozart vai manter boa parte do time que perdeu em Santo André. Existe essa dúvida, Bruno Michel e Bruninho, até pelo rendimento melhor que o Guarani teve na etapa complementar com o Bruno Michel, existe sim essa possibilidade. Nas demais, ou até o Genison, né, que ele gosta, que entrou, mas entrou tarde lá no ABC, mas essas mudanças de meio campo que ele pode fazer, mas eu não acredito não. Quem poderia entrar, mas não está em condições, se estivesse em condições, aí sim eu até apostaria que pudesse estar entre os titulares, é o Richard Rios, mas se está fora de combate, eu acredito que o meio-campo seja o mesmo, com o Leandro Vilela, que é um homem de confiança do Mozart dentro de campo, o Iago Henrique, que chegou agora, e o Giovanni Augusto, que é o diferente. Então, no meio, eu não acredito em mudanças. No ataque, sim, Bruno Michel por Bruninho, e de repente o Genison como um elemento surpresa aí, de última hora. E aí, de novo, é acreditar naquela história como foi o Paulistão do ano passado. O Guarani, se não ia tão bem diante dos chamados pequenos, quando enfrentavam os times grandes. Ô Pio, quando você enfrenta time grande, o time grande tem mais qualidade, né? Só que ele vai jogar, só que ele vai jogar e por exemplo, desculpa até o palavreado, mas não é aquele time que vai encher o saco, sabe? Fica na retranca, não, ele vai jogar. Eu lembrei o Caio agora, ô Lu. Eu lembrei do Caio agora. O Carlão falou assim, desculpa o palavreado. Eu falei, nossa, agora vai tirar um palavrão, um bananão. Vai tirar a CBN do ar. Ele tá enchendo o saco. Porque você jogar contra time pequeno, rapaz, olha, me perdoe até o Bolacho que gosta do São Caetano. Cara, o São Caetano ontem foi um pé. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Sim. E o goleiro cai, e o cara fica mancando. O Santos não vai fazer isso. Ganhando ou perdendo, o Santos não vai. O Santos vai jogar. Tá? O problema é o Santos vai jogar, só que o Guarani vai ter espaço, é um jogo mais gostoso de se jogar, o cara do Santos não vai dar a machadada, só que vai ter a qualidade, o Guarani tem que estar preparado. Ao mesmo tempo que ano passado o Bugre deu prova disso, ele enfrentou bem todos os grandes, perdeu pro Palmeiras no Allianz Parque, qualquer um perde, mas enfrentou. A última aparição contra um grande foi contra o Corinthians, que quase que o Guarani segue no Campeonato Paulista. Então a esperança é essa, de que o Guarani renasça, que faça um bom jogo e que brote um 2022, daqui a pouco, lá no Brinco de Ouro, fazendo aí uma boa partida contra o Santos e de preferência vencer, para espantar aí qualquer clima um pouco mais pesado. E o repórter agradece que estará na transmissão também, porque clima ruim depois de derrota ninguém merece, né? É complicado, viu? É complicado. Ontem mesmo, não querendo comparar, mas quando tava caminhando ali para os 45... Tava 1x0 pro São Caetano. Tava 1x0, nossa, nem tem... E pior que assim, você fica assim, qual questionamento eu vou fazer? O campo alagado, o time jogando bem e perde. Aí qualquer coisa que você vai comentar pode gerar ali um problema, sabe? Então, é claro que a gente torce também hoje pro Guarani para tirar esse clima pesado por conta da estreia. Mas é claro, é um jogo difícil, é um jogo complicado, mas o Guarani tem condições sim de ganhar. E o fator casa, o fator torcida pode ser fundamental.
torcedores jogando junto, pode sim ajudar o Guarani a bater o Santos hoje à noite lá no Brinco. Eu faço aqui até, não é nenhum desafio. O Guarani, o resultado eu não vou palpitar aqui, mas uma coisa é certa. O Guarani vai jogar bem. Pode até perder, é do jogo. É do jogo. Sem dúvida. Sim. Vai enfrentar uma equipe qualificada, mas o Guarani vai jogar bem. Vai ser um outro Guarani, bem diferente da postura do ABC. Acho que por conta da coletiva até do Mozart, depois do jogo. Ele falou assim, realmente... Não escondeu, não. Não escondeu. E a conversa deve ter sido muito franca na reapresentação e nesses dias de trabalho que aconteceram antes do jogo contra o Santos. Então... acredito também num time jogando bem, numa postura diferente em relação ao jogo passado. E daqui a pouco, Guilherme Pradella vai trazer as informações do peixe pra gente. Rapaziada, cuidado aí na Dom Pedro. Ó. Boa tarde, tufão na Dom Pedro. Cuidado, autora do Iguatemi, o Gustavo, que é lá do Parque Prado. Tem outro que mandou aqui também. Do jeito que choveu, agora tá parando. Ele falou, estou passando pelo Galeria. É o Luiz Gustavo, lá de Sumaré. E tava feia a coisa. Meu Deus do céu, cuidado aí, gente. Intervalo, repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tem brigado com os economistas do PT para garantir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Ele comentou que é preciso mudar a lógica e aumentar o imposto para os mais ricos e diminuir para os pobres. As declarações de Lula foram dadas durante encontro com sindicalistas. O bolsonarista preso por suspeita de participar do plano para explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília fez uma série de postagens dias antes de o caso vir à tona. A sequência de imagens inclui a foto de uma arma e calças e botas camufladas. Alan Diego dos Santos se entregou ontem à polícia de Mato Grosso. Um terceiro suspeito que cumpria prisão domiciliar é considerado foragido. Um funcionário assumiu que prendeu de maneira incorreta o equipamento que se soltou da corda da tirolesa no estádio do Mineirão e despencou de uma altura de 6 metros com uma adolescente. Em depoimento à Polícia Militar, o profissional disse que prendeu o mosquetão em uma alça lateral da cadeirinha, procedimento inadequado. A informação foi antecipada pela CBN. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. A Microsoft informou que vai cortar 10 mil empregos até o fim do terceiro trimestre do ano fiscal. O número representa 5% do quadro de funcionários da empresa. O presidente executivo da companhia disse que os clientes querem otimizar gastos digitais para fazer mais com menos. A Microsoft enfrenta uma queda no mercado de computadores pessoais depois de um boom verificado na pandemia. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino está de volta agora para trazer informações sobre o trânsito. E essa chuva prejudica também algum trecho pelas ruas e avenidas, Marinho? Eu começo falando, Pio, exatamente da região que nós trouxemos a informação e que, inclusive, os nossos ouvintes comentaram também, que é a região do Galeria pela Dom Pedro, que tem chuva forte lá na região. Agora a situação é um pouco mais tranquila, mas ainda está chovendo ali no trecho, por isso atenção, tanto quem vai em direção de Jacareí, quanto no sentido contrário, em direção da rodovia Anhanguera. Inclusive, na chegada para a rodovia Anhanguera, o nosso ouvinte já diminui a velocidade na rodovia Dom Pedro. E como eu disse, falando da região do Galeria, quem segue pela Carlos Grimaldi e também na Avenida Mackenzie, por enquanto encontra boas condições, a pista está molhada, por isso siga aí com atenção. A gente fala também, Pio, de outro ponto da cidade, nosso ouvinte que segue pela Amoreiras diminui a velocidade, principalmente na chegada para a rodovia Anhanguera,
para quem vai em direção da região central. Pio. Obrigado, Mário Quintino, pelas orientações. Até amanhã. Até amanhã. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36 de volta, ainda repercutindo um pouco da partida de daqui a pouco, né? Ou a expectativa para a partida de daqui a pouco entre Guarani e Santos. A gente vai com informações diretas lá da Baixada com o nosso Guilherme Pradella. O Santos sofreu, mas derrotou o Água Santa nesta terça-feira por 1-0 em Diadema e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Zabala, ainda no primeiro tempo. Peixe ainda sofreu no final, após expulsão do meio-campista Balão, mas o time conseguiu a classificação. O adversário das quartas de final será o Fortaleza. O jogo será na próxima quinta-feira em Santo André. Falando ainda sobre o Santos, mas fora das quatro linhas, o portal UOL publicou uma reportagem nesta terça-feira revelando que o clube restringiu o café da manhã dos funcionários e os separou por turnos, distinguindo a refeição dos jogadores para o restante dos trabalhadores. Antes, era comum que atletas, membros da comissão técnica e funcionários comessem juntos, no mesmo horário e as mesmas refeições. Segundo a reportagem, a variedade dos alimentos oferecidos aos funcionários sofreu redução. Ainda segundo a publicação, a medida seria por conta de um corte de despesas. O fato teria gerado desconforto até nos jogadores que teriam reclamado. Em nota, o clube informou que houve apenas um acerto de horários para todos os profissionais que trabalham no CT Rei Pelé, que os jogadores realmente têm um horário diferenciado de alimentação e uma suplementação individualizada. Completam ainda dizendo que não houve intenção de economia, muito menos que teria acontecido uma crise interna. Apenas ajustes de horários para um melhor fluxo para os jogadores. Para encerrar, falando sobre o time profissional, a equipe comandada por Odair Hellmann enfrenta nesta quarta-feira a equipe do Guarani às 9h35 da noite em Campinas. A novidade entre os relacionados é o atacante Ângelo, que havia sido liberado pela diretoria por conta do falecimento do avô. Uma provável escalação deve ter o João Paulo no gol, com João Lucas, Maicon, Bauerman e Lucas Pires na linha defensiva, Dodi, Zanocelo e Sandri no meio-campo, na frente Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. De São Paulo, Guilherme Pradella. Ô Carlão, que situação esquisita essa, né? E poderia ter sido evitada, quer dizer, o Santos define por mudar, fazer uma escala de horário para os funcionários almoçarem, aí os funcionários dizendo que a comida é diferente da comida que estão dando para os jogadores e que está tendo economia para funcionário almoçar, mas para jogador não. Isso aí, para o time, não faz diferença nenhuma. Também acho que não é apenas aquela coisa para... É mais uma polêmica, né? A gente sabe que time grande é qualquer coisa. Esse é o detalhe. Impressionante como surgem as coisas. Não deixa de ser polêmico, não deixa de virar assunto, né? Num botiquinho, o corintiano vai fazer uma sacanagem, né? Igual o palmeirense fala, pô, estão devendo lá o Marmitex, né? Isso aí é pra tirar sarro. É claro que se está acontecendo mesmo, é desagradável. Porém, a refeição de um atleta é diferente de uma refeição de uma pessoa normal, né? Que não seja um atleta de alto rendimento. Mas, dito isso, né, com relação à equipe, depois de uma virada contra o Mirassol, um jogo difícil. Aliás, o Mirassol perdeu estranhamente, né? 2 derrotas consecutivas. Eu colocava, ou ainda coloco o Mirassol como uma das equipes mais fortes do interior, candidato, assim, a se classificar, mas começou mal. Jogando bem contra o Santos, cedeu a virada e ontem acabou perdendo também para a Inter de Limeira, que levou uma goleada do São Bernardo na estreia. Mas veio o Santos aí hoje em Campinas, o Odair Hellmann acenava aí com o desfalque do Ângelo, ele até treinou com o Sandri, fechando um pouquinho mais o meio-campo no lugar do Ângelo,
Mas as últimas notícias dão conta que o Ângelo já está com o grupo do Santos e depois da boa estreia contra o Mirassol, o Ângelo ainda é um garoto, mas muito bom de bola. Eu creio que ele vai estar no gramado do Brinco de Ouro para a alegria dos santistas e tristeza do torcedor bugrino, porque o Ângelo é um menino da vila, genuíno, não é um Neymar, muito longe disso, mas é um menino de muita qualidade, velocidade. A defesa do Guarani vai ter que estar atenta com esse garoto. Carlos Cabela comanda as emoções de Guarani e Santos com as reportagens de Antônio Lupe, comentários de Gabi Castro. Estarei aqui logo após Corinthians e Água Santa. Ô Fábio Scheibe, conta pra gente essa história do VAR aí. O pessoal tá querendo melhorar a tecnologia do VAR pra ver se diminui o tempo de checagem? Pio, são duas novidades diferentes. Na Supercopa do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 28 entre Palmeiras e Flamengo, a CBF vai trazer uma novidade. Os lances analisados pelo VAR serão exibidos em tempo real nos 2 telões do estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF quer usar essa experiência para convencer a FIFA a liberar a exibição das imagens nos telões ao redor do mundo, nos estádios ao redor do mundo. E a outra novidade vem do Mundial de Clubes. Os árbitros das partidas deverão anunciar as decisões que tomarem em conjunto com o VAR para o público presente no estádio e para a audiência nas transmissões de TV. Os anúncios serão feitos pelo microfone que os árbitros já usam normalmente durante os jogos, viu, Pio? Então, 2 novidades. Na Supercopa do Brasil, telões analisando em tempo real as imagens, os lances contestados, e no Mundial de Clube os árbitros terão que anunciar pelo microfone a decisão tomada e qual foi e porquê dessa decisão. Não, essa segunda ok, a NFL já é assim, o árbitro chega ali no meio do campo, anuncia a decisão e todo mundo no estádio ouve. Agora, Carlão e Lupe, vocês já imaginaram? Você mostra no telão a imagem do VAR em tempo real. Vai ter jogador que vai olhar e vai falar: não é possível que com a imagem você não tá vendo que não foi pênalti. E aconteceu muito isso no Brasileirão passado, né? Mesmo com a imagem. Teve aquele jogo, até perguntei se o Lupe estava, mas acho que você estava em Campinas, ainda Vila Nova e Ponte, que teve um pênalti pro Vila Nova nos minutos finais. A bola bateu no bumbum do jogador da Ponte, o árbitro foi lá e não sei se foi 2021. Foi 2021. Isso. Foi com aquele atacante do Vila, Diego Gonçalves, acho. É Diego Gonçalves? Diego Gonçalves, um erro, um carequinha assim. Diego Tavares. Diego Tavares, boa, isso, Diego Tavares, foi ele. Isso. Do lado esquerdo ele foi cruzar, a bola bateu nos glúteos do jogador da Ponte, juizão cal. E a Ponte na zona de rebaixamento. Aí vai no VAR. Foi no. E já tinha VAR. Aí o juizão nada é pênalti. Foi lá e caixa. Rodou o mundo, né? Cara, sabe? Nossa, só mais um exemplo. Teve o Guarani Vila Nova também, lá no Oba. No Oba. Mas aquela lá o VAR não tava funcionando, né? Aí deu toda aquela polêmica. Nossa, outra celeuma, né? Cara. E outra, o que vai ter. Isso vai impactar numa outra situação que a gente já viu na Copa do Mundo. Os acréscimos. Toda essa confusão vai virar uma briga dentro de campo. Senhora, vai gente, dar 20, vai ser um terceiro tempo aí dos jogos, essa quantidade de acréscimos. Não vai dar certo. 4h44, vamos falar da Macaca. Ponte Preta que ontem venceu de virada. Não digo nem no último minuto, no último e mais um pouco ainda nos acréscimos, a segunda vitória consecutiva da Ponte na Série A2 do Campeonato Paulista. E Carlos Cabela narrou assim o gol da vitória da Macaca. Era o Gui Tavares, estava ali, bota pra fora. O próprio Leonardo chega na cobrança, vai jogar na área, hein? Já faz o arremesso, joga lá dentro da grande área. Sobe a zaga do Azulão pra fazer o quarto. Torcida canta aqui no Moisés Lucarelli. Reta final de jogo, 59 minutos e 50. Bola enfiada na esquerda pro Giancarlo. Lançamento na grande área, desvio de cabeça. Ponte Preta é da Macaca! Jefferson de novo, ele! A 60
minutos e bola rolando na reta final, no último suspiro, na última gota do soro. A Ponte Preta foi lá em busca da vitória, faz o segundo gol e vira para cima do São Caetano. A 60 minutos de jogo na segunda etapa. A Ponte vira, a Ponte faz o segundo. Esse Carlos Cabela no segundo gol, que vai muito de encontro com essa mensagem aqui do Samuca Fidelis. Boa tarde, CBN. Garra e vontade, essa macaca que o Hélio está construindo tem o DNA dessa tradição. Ontem a arbitragem que foi rebaixada para a Série A2 e será rebaixada para a Série A3 já. Aí o Samuca faz aqui também uma observação, Antônio Lupe. No ar. A dupla Júlio Nascimento e Lupe é fantástica. Baita contratação pro ataque da CBN, disse ele aqui. Valeu, Samuca, gente boa. Conheço o Samuel, gente boa, sempre acompanha, torcedor da Ponte Preta. Agradeço aí as palavras. Lupe, obviamente, vários momentos teve o jogo da Ponte, começando lá por volta, podemos dizer que o jogo da Ponte começa lá por volta das 6h15 da tarde, que é quando cai o mundo, Isso. Gramado do Moisés Lucarelli encharcadíssimo. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer, você falou no programa que queria ver como estava o gramado porque tinha passado por reforma e tal. Acho que não deu nem pra ter uma ideia, né, diante de tanta chuva. Apesar que foi feita uma força-tarefa para tirar as poças. Rodinho, um material, uma espécie de um ferro para furar o gramado, para drenar a água. Mas no segundo tempo, claro, a chuva foi muito forte. Mas assim, pela quantidade de poças que tinha, quando eu cheguei no estádio, que era por volta aí das 15:07 da noite, o segundo tempo a bola conseguiu rolar com muita tranquilidade. É claro, a intermediária de ataque da Ponte estava muito encharcada, mas a gente tem que entender a quantidade o volume de chuvas que acabou caindo antes da partida. Mas ainda não deu para ver se tá bom, se não tá, porque ontem foi algo surreal do que aconteceu. Mas teve jogo, teve muitos capítulos, né, na história desse jogo Ponte 2, São Caetano 1. O primeiro capítulo, a chuva. O segundo, o goleiro do São Caetano, que antes do gol do ABC, do time do ABC, fez pelo menos ali 2 defesas incríveis. No chute do Pablo Diego e na cabeçada do Guilherme. E aí depois o São Caetano consegue um gol numa jogada que eles estavam tentando, e era a única praticamente, ligação direta. A zaga da Ponte totalmente desentrosada, deu espaço pro Magrão, que acabou batendo na visão do fundo. Eu tive a impressão que ele tirou do Kaique, mas depois vendo a bola passou perto do Kaique, acho que poderia ter feito algo para evitar o gol, mas não culpo ele, mas sim o sistema defensivo como um todo da Ponte Preta. Aí vem o segundo tempo, sai o Dudu, entra o Jefferson, que é o personagem do jogo. Faz os 2 gols na reta final, o primeiro aos 49 e o segundo aos 60, e a Ponte ainda poderia ter aumentado essa vantagem com um pênalti que foi marcado pelo árbitro, só que o assistente acabou anulando o pênalti a favor da Ponte Preta. E teve algumas situações que foram relatadas em súmula e que podem sim prejudicar tanto o São Caetano, mas também a Ponte Preta. O primeiro relato é que depois desse pênalti, o não marcado, uma pedra foi atirada no gramado do Majestoso. Isso foi relatado em súmula. E também a expulsão do Wallace, zagueiro da equipe do São Caetano, que estava no banco e que atirou pedras na torcida da Ponte Preta. Os dois serão julgados. São aquelas pedrinhas de estacionamento. Como se fossem aquelas de estacionamento isso, ali, exato, né? Isso. Porque tem atrás dos gols do Tem atrás dos gols e tem uma região ali que fica próxima ao banco de reservas. Aí virou uma confusão danada. A Polícia Militar precisou ser acionada. E foi relatado em súmula. Então a Ponte vai ser julgada por conta dessa pedra que foi arremessada na não marcação do pênalti, no assistente, e o São Caetano, o zagueiro Wallace, também deve ser punido, aí deve pegar um gancho considerável, porque existem imagens que mostram ele tomando essa atitude. E tem um outro detalhe, né? Segundo jogo, segunda vez que a Ponte sai perdendo e vira a partida no segundo tempo. Eu perguntei para o Guilherme dos Anjos, que ontem foi o responsável pela coletiva, já que nós fomos informados que o Hélio não estava bem. Então, o Guilherme, ele fala a respeito desse papo no vestiário para a Ponte conseguir a vitória nos 2 primeiros jogos da A2. Perfeito. Olha, no jogo passado, o fator vestiário foi fundamental, né? Se vocês questionarem o Arthur, por exemplo, lateral, ele chegou... após o jogo ele chegou e falou, pô, parabéns, professor, vocês foram muito bem nas questões táticas. São coisas assim,
importantes da gente salientar, que muitas vezes o público em geral ele não percebe, né? São coisas não tão perceptíveis. E a gente fazia uma saída de 3 no jogo passado com o Arthur, Guilherme estava por dentro, o Matheus abriu por fora, a gente gosta de abrir muito bem os 2 homens por fora, e eles estavam isolando um pouco a movimentação do Arthur, estava entrando muito rápido nele, os 2 homens de dentro estavam pegando a bola muito no pé do Arthur. No intervalo a gente modificou uma situação, passou a fazer a saída de 3 com o Amaral e induziu o Arthur a ser o homem da profundidade, trabalhou o Dudu um pouco mais por dentro, foi onde gerou várias situações de dúvida, principalmente liberada deles, e consequentemente as situações de gol. Hoje, o intervalo não foi tão tático quanto o intervalo do jogo passado. Ele foi extremamente mental, porque a gente tinha que colocar para os jogadores que eles precisavam manter uma certa frieza para desenvolver as jogadas por fora e fazer elas chegarem na área. Então a gente não podia fazer um jogo muito direto, porque é um jogo de facilidade para os 2 zagueiros, principalmente do São Caetano, que são exímios em bola por cima, são exímios cuidando da zona de grande área. Então foi mais de frieza e sim, taticamente a mudança nossa foi introduzir um pouco mais de presença de área, que foi o caso do Gé. A profundidade dada pelo Jean estava sendo dada naturalmente pelo Arthur, estava sendo dada a hora pelo Dudu, pelo Tavares. Isso não foi o maior problema nosso. Porém, Jean foi extremamente feliz em colocar 2 bolas com uma pressão extraordinária para dentro da área, onde a chegada dessa presença de área foi fundamental. Então, os vestiários eles variam. E nós temos que entender a necessidade desse vestiário. E muitas vezes é tática, muitas vezes é uma chacoalhada, como foi o caso do Velo, além da questão tática, sim. Hoje não teve chacoalhada, não. Hoje teve muita tranquilidade passada para os atletas e é simples. Se nós mantemos a estrutura do jeito que nós estávamos, nós pisarmos um pouco mais em zona de grande área, as coisas vão acontecer. Só demorou um pouquinho para acontecer, né? Foi um drama para essa bola entrar, mas faz parte do jogo. Esse então, o Guilherme dos Anjos, que foi o responsável pela coletiva depois da partida, a vitória da Ponte em cima do São Caetano. Era para ser tudo festa, né, Pio? Mas aí veio uma situação que, assim, a gente evita fazer... O pessoal fala, vocês gostam de fazer fumaça. Mas, assim, a gente tá quieto na nossa. Não, e aí vem as declarações. Faz parte de todo o contexto. Exatamente. Porque, primeiro, o Hélio não vem pra coletiva. O segundo... imediatamente após o jogo, o Hélio é muito ativo nas redes sociais, e ele colocou um post onde ele diz: dia de luta e de glória, grande vitória, sensacional vitória, incrível que as pessoas que comandam clubes, no plural, nunca entende que quem ganha jogos são os jogadores, comissão técnica e staff. Obrigado, torcida da Ponte Preta, faltam 13 decisões. Sinceramente, um pouco estranho essa fala essa mensagem que o Hélio deixa nessa foto, onde tem ali todos os jogadores reunidos e também os membros da comissão técnica comemorando a vitória em cima do São Caetano. Bom, Carlão, não acho que o Hélio não tenha ido para a entrevista coletiva por causa de algum problema. Acho que ele realmente não se sentiu bem e o filho dele foi para a entrevista. Agora, o Hélio é uma pessoa pública e quando ele posta algo assim, nos dá o direito de, enquanto imprensa, tentar entender esse texto e essa publicação. Para mim, me parece que, se ele diz que clubes não entendem que quem ganha jogos são comissão técnica, jogadores e staff, ele tá colocando que diretoria talvez esteja entendendo que eles é que ganham, ou eles que escalam, ou eles que têm qualquer tipo de influência em resultados positivos. Olha, Pio, certo ou errado, e a gente sabe que essa diretoria da Ponte é uma diretoria muito presente com relação à imprensa, né? Eles acompanham, eles sabem quem enaltece, eles sabem os que criticam. Eles têm um posicionamento, às vezes, um pouco pesado com as pessoas que criticam. Eles acreditam que quem critica essa diretoria faz parte da outra ala, coisa que não tem nada a ver. Né? E outra coisa, a gente sabe que essa diretoria, através do Marco Antônio Berlim, o Marquinhos ele é muito presente no vestiário.
Acho positivo em alguns aspectos. O jogador sente segurança num presidente que está lá presente. E ele ainda tem a alma de diretor de futebol. Isso. Só que em alguns momentos é negativo também, porque quem é da bola sabe que chega um momento da temporada, do jogo, que o vestiário ele é sagrado para os jogadores e para o treinador, para a comissão técnica, né? Os caras que vivem realmente o dia a dia do futebol, eles não estão dentro das 4 linhas e os dirigentes não estão. Como você disse, Pio, faz a gente supor várias coisas. Claro. O que vem à minha cabeça é que, quando ele fala em comando de clube, a gente pensa no alto escalão. A gente sabe que o Marquinhos ele é uma figura presente no dia a dia, no vestiário. Deve ter acontecido algum dissabor num jogo tenso, a hora de extravasar, uma vitória da maneira que veio, todo mundo quer ser pai do filho bonito, né? Então, de repente, pode ter acontecido aí alguma discussão, o que no dia a dia da bola, no dia a dia de um trabalho, a gente sabe que discussões acontecem. Agora, quando vai para a rede social, né, de repente, mas a gente espera que tudo seja apaziguado, mas a partir do momento que o Hélio posta nas suas redes sociais, a gente começa a supor, né? Só para terminar, porque a gente tem mais um break, a Ponte jogou bem. Jogou bem, gostei. Como disse o Guilherme, não era momento de dar chacoalhada, mas de corrigir algumas situações, e jogou bem. Intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica e inglês avançado, ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. Tá procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com o corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. CBN Esportes Campinas, 2ª edição.
1-5, rapidinho aqui, ó, o Fábio Veloso tem uma dúvida. No Paulistão, os 4 últimos no geral são rebaixados. Na verdade, são os 2, viu, Fabião? Não são 4, são 2. E aí ele fala, se eles forem do mesmo grupo, o segundo colocado se classifica ou é rebaixado? Com o meu curso de Mobral, não conseguiria criar um regulamento desses. Não, o regulamento, ele é esdrúxulo, né? Gente, muita mensagem, só pra registrar aqui, ó. Região do Parque Jambeiro, já acabou a energia, o Antônio. Ih, Carlão, se prepara, Carlão. Você vai voltar pra casa? Hoje eu estou com a minha mamãe no carro, vou fazer aquelas compras do lar, sabe? Sei. Então já. Porque lá pra nossa região, pelo jeito, meu amigo. Antônio Lupe, até daqui a pouco na jornada, Lupe. Até daqui a pouco estarei no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o futebol na CBN, fazendo ao lado do Cabela e do Castro. Gabriel Castro. Gabi Castro. Até lá! Valeu, Fábio Scheibe. Até amanhã, Fabião. Valeu, Pio. Logo mais estou indo para Novelli Júnior ver Ituano e Portuguesa. Jogão. Ah, esse é jogão. Mande boletins que nós usaremos na jornada esportiva, Fábio Scheibe. Faça isso. Um grande abraço, Pio. Carlão de Freitas. Valeu. Até amanhã, Carlão. Até amanhã, Piozinho. Beleza. Valeu. Hoje é só acompanhando Bugre Peixe. Que maravilha. A gente volta amanhã no primeira edição às 11h30, mas daqui a pouco tem jornada esportiva na CBN. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda.